Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a Raquel Neves, bióloga marinha. Seja bem-vinda, Raquel. Olá, muito obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu recebo também Bernardo Egas, coordenador do Fórum Estadual Cidades Lixo Zero RJ. Seja bem-vindo, Bernardo. Obrigado pelo convite, Sérgio. Sempre um prazer falar aí sobre as pautas ambientais, especialmente ao lado do nosso vereador Vitor Hugo, da bióloga Raquel. Estou muito feliz de estar aqui. E para completar o time de entrevistados, o vereador Vitor Hugo, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara do Rio. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com a Raquel, com o Bernardo. Mais um debate que tomara que dê tudo certo. Um desafio mundial. Apesar do tema estar ligado à sobrevivência, vivemos a eterna busca da sustentabilidade. Preservar o meio ambiente prevê o reforço de conceitos de educação ambiental. Qual a diferença de se preocupar com o meio ambiente, mas não colocar em prática atitudes sustentáveis? Este tem sido um dos desafios de maior dimensão no mundo. Se poucos brasileiros mudam hábitos e adotam um comportamento em busca do equilíbrio do nosso ecossistema, quais seriam as soluções? O tema é questão de sobrevivência, mas apesar da urgência, o cenário parece progredir em um ritmo mais lento. As pequenas ações fazem a diferença. Além disso, é importante reforçar os conceitos da educação ambiental. Reciclagem, cadeia produtiva, impacto ambiental. Qual o seu papel neste desafio? Raquel, gostaria de começar então com você, trazendo uma informação que boa parte do público às vezes pode desconhecer, que é a importância da formação, né, do oxigênio, da produção do oxigênio na questão do oceano, né? Ou seja, traz para a gente esse complemento. Os oceanos, eles preenchem, né, 70% da superfície do planeta. Então, se a gente pensar no quanto ele ocupa do planeta, a gente vê também o quanto ele é importante para a regulação do clima, porque basicamente no oceano tem as microalgas, né? As pessoas não conhecem, as pessoas conhecem muito pouco, então são micro-organismos que são produtores, né, de oxigênio, fazem fotossíntese, então absorvem a energia do sol para a produção de oxigênio e energia. Então essas microalgas, elas produzem, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Florestas, mais de 54% do oxigênio do mundo. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, né, e falam daquele mito da Amazônia ser o pulmão do mundo, isso não é verdade. Os oceanos são o grande pulmão do mundo. Bom, Bernardo, sabendo dessa importância dos oceanos, né, a gente teve aí a participação da Câmara Municipal abraçando literalmente a causa oceânica, né, na praia de Copacabana. Eu queria que você trouxesse para a gente essas informações. Interessante dizer, né, que nessa legislatura, sob o comando do presidente Carlos Caiado, a Câmara tem atuado também na ponta em algumas ações estratégicas. Então, também com o apoio do vereador Vitor Hugo, foi criado o programa Câmara Sustentável, e dentro desse programa a gente não só implementa ações no nosso prédio, né, na nossa casa, mas também na cidade, colaborando, né, com ações que já ocorrem. E no Dia Mundial dos Oceanos, né, comemorando 30 anos dessa data, que foi criada aqui no Rio de Janeiro, né, durante a Rio 92, essa data é celebrada no mundo inteiro, e o Rio não dava tanta importância, né? E aí, nessa celebração dos 30 anos da data, a Câmara participou de um grande mutirão de limpeza na praia de Copacabana, a praia mais famosa do mundo. Reunimos 3.000 pessoas no maior mutirão de limpeza de Copacabana, com um abraço no final, junto com a RUT Brasil, que é uma organização muito atuante nessa causa. Então, é mais uma atividade aí que a Câmara realizou, muito bem sucedida. Vereador, pegando carona então no discurso do Bernardo, ou seja, o prédio da Câmara, né, o primeiro prédio público do país a atingir o objetivo de ser um prédio certificado lixo zero. É muito importante esse tipo de conscientização partindo do Legislativo? É muito importante, a gente acaba a população seguindo como exemplo, né? E sendo o primeiro prédio lixo zero, uma iniciativa do Bernardo com o presidente Caiado, isso para a gente é muito importante, a gente dar seguir isso como exemplo, né?
E eu acho que isso está seguindo, está se multiplicando em outros lugares do país. E para a gente é importante não só a Câmara Lixo Zero, como também a gente criar legislações para poder atingir diretamente a nossa população em relação principalmente à educação ambiental. Perfeito. Raquel, a gente sabe que existem iniciativas, né? A gente acompanha várias formas de tentativa de preservação do meio ambiente, mas chega um momento em que a população ela sabe da importância, mas faz pouco em relação à nossa expectativa. Você acredita que esse quadro pode ser mudado de que forma? Olha, Sérgio, na verdade eu acredito que a população sabe muito pouco, ou quase nada, da real importância e real situação, né, dos ecossistemas, principalmente dos ecossistemas marinhos, porque acaba sendo um sistema realmente mais longe da realidade, né, a não ser que a pessoa realmente viva daquilo. Então, populações ribeirinhas que estão mais acostumadas com o dia a dia. Então, o que eu falo, né, a nível de, enquanto pesquisadora, coordenadora de equipe, né, e pesquisadora financiada pela FAPERJ também, porque é importante a gente falar do envolvimento e da importância do financiamento público nas pesquisas. Então, eu costumo falar para os meus alunos e costumo integrar nos meus projetos ações de educação ambiental. Então, a gente faz trabalhos de extensão e trabalhos de educação ambiental, visando exatamente isso. Mostrar para a sociedade o que é feito dentro da universidade, qual é o conhecimento científico que se gera ali naqueles sistemas e qual é a importância de se preservar aquele sistema, acima de tudo. Porque não adianta só as pessoas pensarem que os sistemas estão ali para servir, né? Que o que a gente na ciência chama dos serviços ecossistêmicos, que são os serviços que são gerados por aquele ecossistema. Então, não adianta só eu querer me beneficiar daquele sistema e não preservá-lo, porque a médio e longo prazo, aquele serviço que eu usufruo hoje em dia pode não ter mais, pode não estar mais disponível. Então, é a importância de se mostrar o quanto é relevante a preservação e a conservação do sistema, para o nosso bem enquanto sociedade. É isso aí, né, Bernardo? Como que a gente consegue transformar essa consciência ou a falta dessa consciência, pelo que a Raquel pontuou, em ações concretas, ou seja, quando que a gente vai conseguir ter uma população mais conectada, apesar de todas as iniciativas que a gente vem observando? Olha, eu acho que a educação ambiental é fundamental nesse sentido. A gente aqui na cidade do Rio de Janeiro tem uma rede pública de educação, né, que talvez seja a maior na América Latina, se eu não me engano, né, de cidades. Acho que quanto antes, melhor. Então, quanto mais cedo a gente conseguir transmitir esses valores para as crianças, melhor é o resultado. E eu acho que agora a Câmara também vem entendendo o papel que ela tem, não só na parte legislativa, né, de elaborar as leis da cidade, mas também disseminar alguns conceitos. Aqui estão representantes de todos os cantos da cidade, de todos os bairros, todas as pessoas da cidade se identificam com algum vereador, e ter essas lideranças, né, como o Vitor Hugo, que está aqui participando sempre ativamente de todos esses debates, essas causas, participou desde o primeiro fórum que a gente realizou, né, ele que liderou esse processo. É muito importante ter esses exemplos para a sociedade. Então, a Câmara vem fazendo esse papel, sendo o primeiro prédio público lixo zero do Brasil. É uma coisa que, em matéria de resíduo, talvez não signifique tanto, são 500 quilos por mês que o prédio do Palácio Pedro Ernesto gera, que agora a gente destina corretamente, mas tem um efeito simbólico incrível, fantástico. A gente já tem diversos outros organismos, né, diversos outros órgãos nos procurando para aprender com essa experiência, né, diversos termos de cooperação, já a Defensoria Pública do Estado procurando, o Tribunal de Justiça, o DENIT, e temos recebido com muito orgulho, né, esses órgãos para poder compartilhar essas experiências. Então, acho que é nesse sentido, né, transmitir as boas experiências, compartilhar as boas práticas, trazer a academia também para conversar e explicar o que há de mais novo, mais moderno, né, nessa vanguarda acadêmica para a gente poder avançar. Vereador, é muito importante que essa ideia se multiplique, né? Mas a gente precisa formar uma nova geração. A gente sabe que a Câmara tem um papel muito importante na formulação de leis. O senhor mesmo tem como tema uma das leis a questão da educação ambiental, ou seja, tem que começar bem cedo, né, com as crianças, para que elas possam multiplicar essa ideia em casa, com os pais, né? Isso é importante. É importante. As crianças precisam entender, eu acho que, na verdade, toda a população precisa entender que os recursos naturais que a gente utiliza agora tem que ser de forma sustentável, senão vai faltar lá na frente para as próximas gerações. Então, a gente criou a lei
de educação ambiental nas escolas, já foi sancionada, tá para entrar em prática agora. E isso para a gente é muito importante, como o Bernardo falou. A rede municipal de ensino da nossa cidade é gigante. Então, se a gente conseguir atender toda a rede com a lei, a gente vai ter com certeza uma resposta, um resultado lá na frente. E a gente precisa começar em algum momento, porque é muito difícil realmente para a gente ensinar os mais velhos. A pessoa acostumou com aquilo, essa mudança de paradigma é muito complicada e a gente já tentou várias situações. Lógico que tem gente que muda os hábitos, mas a grande maioria, infelizmente, não muda os hábitos. E a gente ensinando aos pequenininhos, a gente tem um resultado muito melhor lá na frente. Verdade. Raquel, para a gente entender ou para a gente conquistar esse estágio, né, a gente precisa saber por que as pessoas negligenciam tanto a questão ambiental, né? Eu acho que você pode trazer a informação também da grande quantidade de microplástico no litoral do Rio de Janeiro. Sim, tem uma questão interessante que foi colocada e eu acho que o que eu tenho observado é que as pessoas entendem melhor, porque para nós, assim, para nós que entendemos do sistema e para quem conhece um pouco da importância daquele sistema, aquele sistema ele não tem um valor monetário. Ele tem um valor de existência, ele por si só já é um valor, né? Então, a conservação da biodiversidade, todos os produtos naturais que podem advir daquele sistema, isso por si só já é um valor. Mas tentar colocar valores no sistema a partir da aplicação de questões básicas, do tipo, se você preservar ou se você... Até no dia a dia, sabe? A gente, às vezes, quando faz trabalhos de extensão, a gente coloca essas coisas para as pessoas verem o quanto é importante se empregar conceitos da sustentabilidade no seu dia a dia. Então, por exemplo... E aí remete um pouco ao plástico, que é minha principal linha de trabalho atualmente, né? Eu trabalho com o impacto do plástico em ecossistemas marinhos. Então, quando eu vou para um trabalho de extensão, eu falo, olha, por exemplo, se você tem a oportunidade de usar um copo de plástico e um copo de vidro, se você pensar num órgão público, né, digamos assim, na Unirio, quando a gente pensa o uso de copos de plástico, você já pensou em quanto você poderia economizar se todos os servidores usassem um copo de vidro ou uma caneca própria? Então, assim, é uma coisa básica, mas é uma coisa que vai gerar muito menos resíduo, né, resíduo plástico, e ainda mais o copo, que é um resíduo complicado, que normalmente não é reciclado, né? Então, assim, são coisas básicas e se você coloca valor naquelas coisas, as pessoas entendem melhor, porque acaba pesando menos no orçamento. E a gente fica tentando fazer esse paralelo para mostrar para a pessoa o quanto aquele sistema, ou o quanto aqueles hábitos podem melhorar o dia a dia dela. Porque se sobra o dinheiro de um lado, você pode aplicar o dinheiro para uma outra coisa. Então, eu já vi que essa é uma forma de conseguir acessar as pessoas. A outra forma é mostrar de fato o que está acontecendo, né? De fato, como o sistema está sendo impactado, o que a gente vem encontrando. Então, a primeira coisa é falar o que é o microplástico, porque eu descobri que as pessoas não sabem. Então, quando eu falo, eu trabalho com o impacto do microplástico. Tá, mas o que é o microplástico? O microplástico nada mais é do que micropartículas de plástico, muito pequenininhas mesmo, às vezes do tamanho de um grão de areia, que já estão aí, disponíveis, né, nos nossos sistemas marinhos. Porque, basicamente, esse plástico, esse resíduo grande que as pessoas, às vezes, jogam na praia, mesmo com o trabalho árduo da Conurb, que 2 vezes por dia vai lá na praia de Copacabana, faz a limpeza e manutenção, ainda assim, a gente ainda encontra resíduos plásticos na praia, né? Então, aquele resíduo, ao longo do tempo, ele vai se fragmentando e criando micropartículas, e essas micropartículas ficam dispersas na água, dispersas na areia, inclusive dentro dos organismos, porque os organismos eles se confundem. Então, nessa pesquisa que eu comentei, que eu atualmente venho liderando, né, ela é financiada pela FAPERJ através do programa Jovem Cientista do nosso estado, a gente observou microfragmentos, microplásticos dentro de ouriços, dentro de mexilhões, então, inclusive organismos que a gente come, né? A gente agora está começando a fazer as análises nos peixes, nos siris. Então, assim, basicamente, a gente está encontrando uma quantidade razoável, né? Assim, como é um trabalho pioneiro, a gente não pode nem comparar, dizer o quanto se tinha antigamente. Mas a gente vem encontrando quantidades preocupantes desse resíduo e, ao certo, nem se sabe quais são os prejuízos, quais são os danos causados, nem ao sistema, nem a nós, que estamos consumindo organismos com microplástico.
Perfeito, Raquel. Olha, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre o meio ambiente. Vamos ouvir a população sobre o tema. Por que a senhora acredita que a população não abraça tanto a causa do meio ambiente, não dá o devido valor, sabendo que a gente depende dele para viver, né? Eu acho que, por mais que a gente saiba que dependa dele para viver, é tão complicado quando as pessoas falam o que precisa fazer para cuidar do meio ambiente, que eu acho que as pessoas preferem ignorar e continuar vivendo. Falta uma questão educacional, né? Ter mais cuidado onde deposita o lixo, uma propaganda maior da conservação das nascentes, né? Hoje em dia as pessoas não têm dado a devida importância para o meio ambiente como antigamente era dado. A tecnologia está dominando tanto hoje em dia que as pessoas não veem mais necessidade de dar o devido valor ao meio ambiente como antigamente. Acho que é uma questão de educação, né? É que elas não foram educadas para isso. Aí você mudar o pensamento é muito difícil. Tem que começar desde criança na escola. Hoje a gente já vê assim, o reflexo dos nossos antepassados que não tiveram, assim, não tinham essa informação e não estavam preocupados com isso, e a gente colhe já algum fruto, e aí a gente pensa que a gente pode, de repente, fazer diferente para as próximas gerações. Bom, Bernardo, no bloco anterior, a Raquel tinha pontuado uma questão importantíssima, né? Da questão do desafio que foge aos olhos. A gente observa normalmente imagens de poluição na praia, mas não imagina que o microplástico tão dissolvido com o tempo pudesse provocar um dano, um impacto ambiental. Por que você acredita que a gente tem pouco compromisso com a cadeia produtiva? Ou seja, tudo que nós consumimos produz lixo, né, produz resíduo, e a gente precisa ter esse compromisso do retorno para a indústria, ou seja, conseguir ter uma cadeia produtiva mais limpa, né? Antes se dizia que você é o que você come. Hoje já se fala que você é o que a sua comida come, né? E hoje a sua comida está consumindo esse microplástico nos oceanos. E já se descobriu, inclusive, cientistas descobriram pedaços de plástico em pulmão humano, mas não por alimentação, por vias aéreas do microplástico no ar, que é ainda mais assustador, né? E a questão da logística reversa dá mais alta importância, né? A gente não produz lixo toda hora, a gente está produzindo resíduos. Quem produz lixo é quem mistura esses resíduos. Esses resíduos separados, eles podem voltar para essa cadeia circular, gerando emprego, né, movimentando a economia e protegendo o meio ambiente. Então, essa é a importância, né, não só da educação ambiental, mas também da economia circular, que tem tudo a ver também com a causa oceânica, e da gente estimular isso é o que a Câmara também tem tentado fazer. Bom, pegando esse raciocínio, outra lei que o senhor também defende, já criou, é a questão de conscientizar a população, a sociedade, quanto ao uso e sobre o descarte correto, né? Ou seja, copos descartáveis, canudos, e assim estimular produtos mais sustentáveis. É importante a gente vencer essa batalha, né? Ou seja, plantar essa ideia no consumidor. Eu fiz a lei agora também da gente botar o selo ecologicamente correto, né, para os bares, restaurantes, enfim, uma série de atividades que possam estar recebendo esse selo. E também entrei com a lei da logística reversa aqui na nossa cidade, que é seguindo a lei de política nacional de resíduos sólidos, que a gente viu que ainda não foi totalmente regulamentada, está sendo regulamentada, fragmentada por decretos. E eu vi a necessidade da gente acelerar um pouco isso aqui na cidade, já que a lei ainda não está totalmente sendo cumprida. Em alguns segmentos, sim, mas aqui realmente na cidade não está. Então, a gente está acelerando aqui na Câmara e de uma maneira até muito coerente, para que também a gente não pode ser leviano também ao ponto de prejudicar toda a cadeia produtiva, a indústria, não é nada disso, mas que a gente precisa pensar no meio ambiente, e eu estou trazendo as empresas, as indústrias, para que eles pensem também de uma forma melhor de que forma a gente vai fazer essa logística reversa. Ela não pode simplesmente ficar só no papel. A gente tem que começar a botar ela em prática.
Ótimo. Raquel, fala para a gente um pouquinho qual que é o papel da população nesse desafio. Você mesmo falou da questão do microplástico, ou seja, foge aos olhos, né? A gente não consegue ter essa dimensão, mas vocês que estão ali na ponta, né? Ou seja, fazendo pesquisa, constatando o dano, o impacto ambiental, como que a população ela pode ajudar com pequenas ações? A primeira coisa é a redução do consumo, né? Então, se você não precisa consumir um determinado produto, ainda mais aqueles plásticos de uso único que a gente chama, né? Então, evitar plástico de uso único, evitar sacolinha plástica, levar a sua sacola que é retornável, utilizar copos que possam ser utilizados mais de uma vez, né? Então, a redução do consumo é a primeira coisa. A segunda coisa é o descarte correto, né? Então, o descarte correto ele é, sem dúvida, uma forma eficiente de você pegar o seu resíduo e tentar dar um fim que não vá agredir ao meio ambiente, né? E que vai, de certa forma, preservar aquele sistema que você está utilizando. Então, se você for à praia, leva o seu resíduo para casa ou joga corretamente, destina corretamente nas lixeiras da Conlurb. O ideal seria que todos fizessem a separação dos seus resíduos, né? Que essas práticas fossem colocadas mesmo em prática, não só no papel. Então, condomínios, casas, que as pessoas possam se unir coletivamente, separar resíduos, né? Separar o plástico, separar o vidro para descartar corretamente, fazer associação com cooperativas, separar seu lixo orgânico, né? Então, o lixo orgânico ele é compostável, você pode destinar ele de forma mais correta, de forma mais biologicamente mais natural, né? Ele pode virar um adubo orgânico novamente, pode voltar ao ciclo. Então, tem algumas ações que podem ser colocadas, ações simples, Sérgio, coisas do dia a dia, que podem sim ajudar, e cada um fazendo a sua parte, a gente certamente vai ter um destino melhor, né? Vai ter um futuro melhor, pensando na preservação dos ecossistemas naturais. Perfeito. Bernardo, a gente sabe que é uma questão cultural, né? A população precisa entender essa importância e aplicar. Existe um dado que nos preocupa ainda, ou seja, o lixo domiciliar, 36%, é potencialmente reciclável, mas apenas 9% é direcionado para reciclagem, ou seja, ainda é muito pouco, né? Diante daquilo que a gente produz. Os números que eu imagino são até piores, né? No Brasil são 3% dos resíduos que são reciclados e a gente tem um potencial maior de reciclar esse lixo domiciliar. Geralmente, na casa das pessoas, metade dos resíduos é resíduo orgânico. Então, como a Raquel falou, esse resíduo pode ser enviado para compostagem, né, se transformar em um adubo e voltar para o ciclo do alimento. E quando você separa só a parte orgânica do resíduo, o resto é muito simples de separar, porque ele não fica sujo, né, com o resto de comida, com coisas desse tipo. Então, são garrafas, é o papel, é o metal, é o alumínio, é o isopor. Então, a partir do momento que a pessoa separa a parte orgânica dos resíduos, o resto fica muito mais simples e a casa de todos nós pode se transformar numa casa lixo zero, nesse conceito que a gente aplica aqui na Câmara, que é o de você destinar corretamente 90% dos resíduos que você gera. Vereador, se o tema ele tem ligação com a sobrevivência, né? A gente hoje está vivendo um mundo, mas a próxima geração a gente não consegue prever, né? O que ainda vai ter de recursos, né? E os recursos são finitos. Por que essas ações, ou seja, não acontecem na mesma velocidade e intensidade? Nós temos uma série de fatores, né? Nós temos legislações à vontade para poder ser seguidas e para que dê certo. Só que a gente também precisa, não só da população, mas também do poder executivo, né? A gente precisa também que isso na ponta, não adianta a população separar e chegar na rua dela não ter uma coleta seletiva. A gente pode fazer isso, como a Raquel falou, nos condomínios, com associação aí com cooperativas, enfim, mas a grande maioria das pessoas vive na comunidade, vive na beira de rua, casas de beira de rua, e isso não vai acontecer. Ele vai separar o lixo dele, vai colocar ali na porta da casa dele separado e vai passar com Conlurb, vai misturar tudo e vai levar tudo para o aterro. Então, isso também tem que ser uma operação conjunta, né? A gente precisa dar início não só de conscientização com a população, não só de legislações, que tem bastante legislações para serem seguidas, mas também botar em prática. Botar em prática também através do executivo, para que a população sinta firmeza no que está acontecendo e se sinta seguro de fazer.
que a população desanima, né? A pessoa vai lá e separa, daqui a pouco vem a coleta e mistura tudo. Então a gente chega num ponto, vira um ciclo vicioso. Ninguém faz mais porque não tem coleta e ninguém coleta porque não faz. Então a gente acaba virando um ciclo vicioso e a gente precisa realmente tomar cuidado com isso, porque senão daqui a pouco a gente não vai chegar nunca no objetivo que é a reciclagem. Raquel, falar em preservação de meio ambiente num país que ainda vive o desafio do saneamento básico, por exemplo, parece um pouco de utopia, né? A gente tentar convencer boa parte da população que não consegue ter acesso ao saneamento básico da importância do destino correto dos resíduos produzidos. Você acredita que a gente pode pensar em que futuro a curto prazo dentro dessas ações? É importante que as pessoas se sintam parte do meio ambiente. Então, às vezes, na vida em sociedade, né, nos nossos moldes de sociedade atual, a gente se desconectou muito do meio ambiente. As pessoas não se sentem mais parte daquilo. E é importante lembrar as pessoas que você é parte do meio ambiente. E existe uma relação de causa-consequência. Então, o quanto a gente impacta, o quanto a gente está prejudicando o meio ambiente, certamente a gente vai ser prejudicado de alguma forma, porque no futuro a gente não vai ter aquele ambiente equilibrado e conservado, ou porque no futuro a gente não vai ter como pescar ali naquele sistema, ou porque os peixes que você vai consumir naquele sistema são contaminados. Então, o meio ambiente ele deixou de ser uma coisa utópica, uma coisa de preservação por preservação. Ele é parte do dia a dia, ele faz parte também, se você for pensar de forma integrada, o meio ambiente ele nada mais é do que parte também de saúde pública, porque você consome muito do que está lá disponível no sistema, principalmente nos sistemas marinhos, né? Então, a gente tira muito do que a gente consome dos sistemas marinhos. A população é uma população costeira, né? Que vive ali que tem pessoas que vivem da pesca artesanal ainda, a gente tem comunidades pesqueiras artesanais, né? Então, a gente não está falando só do meio ambiente conservado para equilibrar e para manutenção da biodiversidade. A gente está falando de todo um equilíbrio, de toda uma conjuntura social, econômica, socioambiental. O meio ambiente conservado, ele certamente tem um valor muito maior, não só em termos de lazer, em termos de benefício para aquela pessoa, para aquela sociedade, mas também de benefícios econômicos, sabe? Então, é importante ressaltar isso para as pessoas, que o meio ambiente, você faz parte do meio ambiente. Então, se você precisa estar bem, você precisa viver num lugar limpo, num lugar conservado, num lugar saudável, a mesma coisa se dá para os ecossistemas naturais, né? Que é um bem público. Bernardo, a ONU traçou 17 objetivos da Agenda 2030. A gente está fazendo o dever de casa corretamente? Ou o que a gente pode esperar para esses anos? Lembrando que a gente vem nessa luta desde a Rio 92, né? Ou seja, tem tempo. É verdade. Esses objetivos, né, eles deveriam ser tratados, né, em nível nacional de maneira mais enfática, mas todos têm um papel importante, né? Como a Raquel diz, né, todos fazem parte do meio ambiente e as cidades também têm um papel muito relevante nessa agenda como um todo. E especialmente o Rio de Janeiro foi quem sediou, né, a Rio 92, esse evento tão importante. 178 países estiveram aqui, fizeram uma carta que virou referência na questão ambiental para o mundo todo. Então, eu acho que as ações feitas no Rio têm uma capacidade muito grande de multiplicação. E a gente precisa apoiar ações que possam ser multiplicadas, possam ser escaláveis. Então, é isso que a Câmara vem tentando fazer também, né, com esses projetos que a gente apoia, que a gente está tocando para frente, que outras casas também sigam esses objetivos, né, para que outras cidades tenham uma agenda ambiental, né, que realmente promova uma sustentabilidade nos locais que estão inseridos. Bom, chegamos infelizmente ao final deste programa, mas temos ainda considerações finais, começando com o senhor, vereador. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom a gente falar de meio ambiente, é sempre muito bom chegar até as pessoas esse tema. A gente precisa realmente conscientizar nossa população. Eu acho que a gente, mais uma vez, reforçando aí com as crianças na parte de educação ambiental e tentando também com os adultos, e botar em prática tudo que a gente tem visto aí como boas práticas, né? E é isso, eu quero agradecer mais uma vez, obrigado Bernardo, obrigado Raquel, aprendi muito com você e
muito obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, nós aqui agradecemos. Bernardo, sua mensagem. Acho que esse programa é um exemplo, né, de boas práticas na área ambiental. Acho que a gente precisa falar sobre esse tema, precisa aproximar as universidades, o legislativo, os ativistas, para a gente promover essa pauta que a gente gosta tanto. Raquel, sua mensagem, sua conclusão. Gostaria de agradecer a oportunidade também. Para mim é sempre muito importante poder falar um pouco sobre o que a gente faz na universidade e poder mostrar à sociedade o papel e a relevância de se fazer ciência e do meio ambiente, né, das questões associadas ao meio ambiente. Então, obrigada pela oportunidade. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais, no Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.